Os locais de desmontagem de navios são instalações onde as embarcações que atingiram o final da sua vida útil são desmontadas em várias partes e vendidas como sucata. Esse lugar recebe o nome carinhoso de cemitério. Os lucros obtidos em alguns cemitérios de navios ao redor do mundo são incríveis, chegando a milhões de dólares por embarcação. Neste vídeo, você vai ver alguns dos maiores lugares de desmontagem de navios do mundo e os problemas que isso pode causar. Um dos maiores cemitérios de navios é o Aliaga Shipbreaking Yard, localizado na cidade de Aliaga, que fica na Turquia. Este local foi fundado em 1976 e muitos dos trabalhadores vieram inicialmente do leste da Turquia. Antes da Covid-19, o número de navios desmontados em Aliaga não era tão grande. No entanto, com a pandemia, a indústria de cruzeiros foi duramente afetada, resultando na aposentadoria precoce de muitos desses navios. Alguns chegaram 15 anos antes do previsto. Empresas como a Carnival venderam alguns de seus luxuosos cruzeiros para a Aliaga como sucata, pois era mais lucrativo do que manter os navios. Cada cruzeiro pode custar cerca de 317 milhões de dólares. Esses cruzeiros normalmente operam por 5 a 10 anos, mas com a queda na demanda devido à pandemia, foram aposentados mais cedo. Desmontar um navio cargueiro em Aliaga leva cerca de 6 meses, enquanto um cruzeiro pode levar mais de um ano. Quando um navio chega, o capitão é guiado para atracar a embarcação. Após atracar, o navio flutua próximo ao porto e então começa o processo de desmontagem. Antes de começar a cortar o navio, a equipe inspeciona a condição da embarcação e prepara um plano de desmontagem. Para você ter ideia do tamanho de tudo isso, mais de 2.500 trabalhadores participam da desmontagem de um cruzeiro luxuoso. O processo começa pelos quartos e segue para as áreas de lazer. Depois, as paredes, janelas e pisos são desmontados. Os trabalhadores de Aliaga utilizam equipamentos pesados. Guindastes gigantes são usados para mover e levantar as partes dos navios, que podem pesar até 2.000 toneladas. Após serem cortadas, as grandes peças são levadas para uma área secundária, onde são repartidas em pedaços menores. Navios têm muitos materiais tóxicos. Amianto, tintas perigosas e resíduos biológicos podem contaminar o mar ao redor. Para evitar essa contaminação, a Aliaga possui um sistema centralizado de descarte de resíduos, garantindo que esses materiais perigosos sejam tratados e eliminados de maneira segura, protegendo assim o meio ambiente. Depois que um navio é totalmente desmontado, os itens são separados. Os componentes internos são reciclados e vendidos para cafés, restaurantes e hotéis, enquanto as partes metálicas são enviadas para fábricas de reciclagem de metal e transformadas em novos materiais para a construção civil. Estima-se que a Aliaga recicla cerca de 1 milhão de toneladas de metal proveniente de cruzeiros por ano. Isso dá um lucro aproximado de 4 milhões de dólares por cada navio reciclado. Apesar dos lucros, trabalhar em cemitérios de navios é extremamente perigoso. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, os trabalhadores correm alto risco de acidentes e exposição a substâncias tóxicas. Mesmo assim, muitos escolhem esse trabalho devido aos altos salários, que podem chegar a incríveis 1.500 dólares. O maior cemitério de navios do mundo fica em Alang, na Índia. O processo de desmontagem nesse local é semelhante ao de Aliaga. Após o navio ser encalhado, os componentes internos são removidos e o restante do navio é cortado e processado. No entanto, em Alang, muitos cortes são feitos manualmente, com peças caindo diretamente no mar, causando poluição e riscos aos trabalhadores.
A Índia possui políticas de proteção ambiental marinha muito frouxas. As condições de trabalho são preocupantes. Os trabalhadores recebem salários baixos e não têm garantias de saúde. Muitos trabalham sem proteção adequada, expondo-se a gases tóxicos. Em caso de acidente, que é algo comum em Alang, o hospital mais próximo está a mais de 50 quilômetros de distância e muitas vezes é difícil fornecer assistência médica imediata ao acidentado. Para você ter uma ideia real da situação, em 2020, os trabalhadores de Alang, que trabalhavam quase 14 horas seguidas, recebiam menos de R$15 por dia. Devido à mão de obra extremamente barata e ao fato de que a maioria das tarefas é realizada manualmente, o processo de desmontagem de um navio em Alang custa até 100 vezes menos do que na Europa. Isso explica a alta demanda por esse local como destino final para muitas embarcações. Mesmo com tudo isso, muitos trabalhadores continuam em Alang por décadas, devido à necessidade de ganhar dinheiro. A ONG Shipbreaking Platform luta contra essas práticas irregulares. Seu foco principal é promover práticas seguras e sustentáveis na reciclagem de navios, evitando a poluição ambiental e garantindo a segurança e os direitos dos trabalhadores. A organização monitora e denuncia práticas irresponsáveis de desmonte, colaborando com governos, empresas e outras entidades para implementar regulamentos e práticas melhores na indústria. Inclusive, em 2020, a ONG denunciou que empresas brasileiras estavam enviando navios para serem desmontados em locais inadequados, especialmente em estaleiros que utilizam um método de desmontagem na praia, o que é perigoso para os trabalhadores e prejudicial para o meio ambiente. A Petrobras é citada como exemplo, tendo exportado navios para Bangladesh, na Índia, apesar de alertas sobre a inadequação desses locais. Em 2022, o navio cargueiro São Luís se desprendeu de onde estava ancorado na Baía de Guanabara e colidiu com a ponte Rio-Niterói. Navio calhou, mané, vai bater na ponte Niterói, mané, que navio. Aqui, ó. Caralho, bateu na ponte aqui, ó. Caralho, bagulho doido. Apesar de não ter causado vítimas nem grandes danos materiais, o incidente trouxe à tona um problema maior: a presença de 51 embarcações abandonadas na Baía Guanabara, fazendo parte de um total de 122 ao longo do litoral brasileiro. Essa situação é reflexo da ausência de uma legislação específica que regulamente o desmanche de embarcações no Brasil. Enquanto isso, os processos burocráticos dificultam a remoção e o desmantelamento desses navios abandonados. Esse descaso representa potenciais riscos ambientais e de saúde pública, visto que resíduos tóxicos podem contaminar o meio ambiente marinho e, consequentemente, afetar a saúde da população que consome produtos do mar. Se gostou do vídeo, fique com essa sugestão que eu tenho certeza que você vai gostar. Valeu!